para poder você fazer a produção de mel. Entendeu? Então, você tendo esse controle do seu meliponário, você sabendo, fazendo anotações, qual foi o dia que você dividiu, você vai ter uma base de quando você vai conseguir dividir novamente. Qual foi o dia que você colheu mel? Você vai ter tudo isso, você tem que anotar. Você tem que fazer o controle do seu meliponário para poder você ter um progresso satisfatório. Aí eu estou ensinando aí a fazer o alimento energético dela, que é basicamente açúcar normal que a gente come em casa, adoça o café, com água. Uma parte de açúcar, uma parte de água. Você coloca para cozinhar, o açúcar derrete, e aí ele vira ali tipo um xarope, né? Aquele negócio grossinho. E aí você vai dispor na colmeia desse jeito que tá. A gente deve, quando vai colocar uma melgueira na colmeia, a gente já deve pensar nisso, na parte de alimentar ela. Então já deixa ali disposto um copinho, porque quando passar a florada, você vai precisar alimentar ela. Então, Lucas, mas que quantidade eu coloco? Esses palitos aí dentro é para evitar, alguém falou aí mais cedo, não lembro quem foi, dela se afogar. Se ela cair na água, ela se afoga, a abelha ela não sabe nadar. Então a gente coloca esses palitos aí dentro, que ela desce por cima do palito, se alimenta e sai. Se ela cair, ela tem como se agarrar no palito e não se afoga. Então a gente deve, na época que não tem flor, a gente deve estar olhando a cada 3 dias esse copinho aí, colocando em torno de 100, 150 ml desse xarope de 3 em 3 dias. Porque se deixar mais tempo, ele fermenta, ele estraga, a abelha não vai consumir, e aí ela vai ficar com fome. E a intenção disso é alimentar ela, entendeu? Ela vai pegar esse xarope e vai para esse potinho que ela faz com a cera dela, ela vai colocar ali dentro. Esse xarope ela vai transformar em mel, entendeu? E é um alimento energético para ela poder sobreviver ali na parte que não tem florada. É uma época que a gente não deve fazer colheita de mel. A gente tem que se programar sempre para fazer a colheita do mel e a divisão na época que tem florada. Por isso que a gente deve fazer o pasto apícola, para você ter sempre, porque tem espécies que floram numa época do ano, tem espécies que floram em outra época. Então, se você fizer esse plantio, esse pasto apícola na sua propriedade, você vai ter sempre a oportunidade de estar tirando mel. Se você não fizer, deixar o Deus dará pela natureza fazer, você tem que ter esse controle. Que a gente sabe que a maioria das flores sai mais nessa época, né, no verão. Então, você só vai conseguir tirar mel de novembro a maio, março, nem maio já está chovendo, né? Então, você tem que ter sempre esse controle. Aqui, o maior vilão das abelhas, o forídeo, ele é um insetozinho que ele ataca a colmeia da abelha, ele come o pólen da abelha e ele coloca ali os filhos dele. E o filho dele, a larva, ele se alimenta da abelha, do mel da abelha. Então, é o maior vilão. Acontece muito que quando a gente vai fazer a extração, a gente abre a colmeia, vocês, quando começarem a fazer isso, vocês vão ver que um pote de mel, você rompeu, é líquido. Inclusive, ele escorre, se furar. E tem um outro potinho, quando você abrir, você vai ver um negócio amarelo dentro, meio amarelado. Você pegar ele, é um granuladozinho. Aquilo ali é o pólen fermentado. Se você comer, há pessoas que têm sensibilidade a gosto ácido, não vai gostar. Minha esposa mesmo não gosta. Ela se reta lá em casa que quando eu faço salada, eu gosto vinagre. Quando tem o samburá, eu coloco bastante, fica aquele gosto bem forte. Ela não gosta. Então vai de paladar. Mas se você furar aquilo, o recomendado é que você extraia todo o pólen que tem ali dentro. Por quê? Se você deixar aberto, vai atrair o forídeo. Ele vem através do cheiro. Então, essas armadilhas que a gente faz, a gente pega uma garrafinha PET de refrigerante, bota vinagre dentro, tipo uns 2 dedos de vinagre dentro, e faz furos em cima, uns furos que dê para passar uma caneta, assim, 8 milímetros. Você faz um furo em volta do pote, do recipiente PET,
e deixa pendurado no entorno ali do seu meliponário, porque o cheiro do vinagre vai atrair o forídeo, ele entra, aí cai no vinagre, no líquido, e morre afogado. Pronto, aquele dali você já sabe que não vai mais lhe dar trabalho porque morreu. Aí você tem que estar sempre monitorando, tirar os insetos que estão mortos, joga fora, e deixa sempre a armadilha ali com vinagre. Você fazendo isso, você vai ter um controle muito grande, evitando o forídeo, que é um dos maiores predadores. E ao lado tem uma colmeia individual, eu coloquei a foto mais ampliada para vocês verem. Ela vem preto de baixo para cima, esse preto aí é o óleo de motor queimado, e tem um colchão, um pedaço de colchão amarrado, mas isso daí é um desgaste muito grande, porque você tem que estar sempre olhando se tem óleo, tem que estar sempre colocando óleo, sem contar que vai poluir, né, ali aquele parte ali que o óleo cai, e eu não gosto muito dessas assim, não, por isso. A do Pedro lá, ele tem muito assim, individual. Eu até sempre falo com ele que eu, particularmente, não gosto dessas individuais, mas há quem goste, né? Gosto, cada um tem o seu. Mas com o passar do tempo, o trabalho, o dia a dia, vocês vão aprendendo e vão desenvolvendo até outras técnicas para poder melhorar o bem-estar tanto da abelha quanto do produtor, né? A gente precisa ter aí uma altura que não vá doer as costas. Tudo isso é coisa que a gente vai vendo com o passar do tempo. Aqui são os sites que eu fiz, já estou acabando já, viu, pessoal? É o penúltimo... Oi? Tô falando aí de vilão. Aqui na nossa região tem bastante de abelha com ferrão e alguns criadouros também de abelha com ferrão. Trazendo uma abelha dessa para cá, para a região da gente, não corre o risco dela expulsar, porque um tempo atrás aqui tinha muita mandaçaia. Depois foi sumindo e dificilmente a gente encontra. Será que tem relação com essas abelhas de ferrão, expulsar elas? Como é que se dá isso aí, Lucas? Não, isso aí não, se tem, eu desconheço, entendeu? Eu não vejo muito relato disso, não. O mais comum é Vanderlei que tá falando, né? É ele mesmo. Que eu não tô vendo imagem, não, tô reconhecendo pela voz. O mais comum, Vanderlei, o mais comum é o avanço muito grande do consumo da agricultura familiar dos agroquímicos, entendeu? Hoje em dia, aquela música de Gabriel Pensador que tinha antigamente, que é mais fácil do que comprar pão, realmente está assim. Porque um veneno para você comprar, você tinha que ter um receituário de um técnico, de um engenheiro. A loja que vende não poderia vender assim, tem que reter a receita, tem todo o protocolo que precisa. Mas hoje em dia a gente sabe que a gente chega em qualquer loja dessa, a gente compra Roundup, a gente compra o que quiser, entendeu? Qualquer hora. E aí o pessoal aplica de forma também sem nenhum conhecimento, sem nenhuma instrução. E o que mais mata a abelha hoje é isso, entendeu? A questão de briga entre as espécies, você vê, às vezes você chega numa flor, você vê lá um mangangá, você vê uma jataí, você vê uma apis, você vê elas trabalhando ali em sintonia. Não tem muito isso delas, esse conflito dela uma com a outra, não. O maior problema da abelha hoje em dia é o veneno mesmo, porque ela é sensível e ela morre muito fácil. Se eu tiver um criador de abelha com ferrão, próximo a elas também pode ter essa sem ferrão, então? Pode. Até mesmo porque você não vai fazer isso porque a abelha com ferrão, ela não pode ficar próxima à residência. E a abelha sem ferrão, se você cria longe de casa, é igual você criar galinha longe de casa. Vai aparecer um que vai levar, entendeu? Então não é recomendado que você bote elas perto. Porque uma pode ficar perto de ser humano e a outra não pode. Entendeu? Entendi, Lucas. Então já entra aí nesse conflito aí. Porque se você deixar a abelha sem ferrão longe de você, longe dos seus cuidados, tenha certeza que vai ter outro dono que vai colher primeiro que você. Aí eu coloquei, ó, já estou no penúltimo slide, eu coloquei alguns sites que eu acho interessante. Esse primeiro aí é Criar Abelhas, muito bom, tem muita dica, muita coisa importante. O abelha.org também.
inclusive foi do abelha.org que eu peguei aquelas imagens que eu passei lá no começo das espécies. Ele tem lá o mapa do Brasil e ele diz, se você quiser começar a criar, é um site que eu super indico, porque lá você vai ver quais são as espécies que você acha aqui na nossa região, com mais facilidade. Embaixo tem o site do INPA, que tem informações sobre a colmeia, foi o instituto que criou a colmeia racional, e o site da legislação, da Lei 13.905. Mas só botar no Google lá, Lei 13.905/2018, vai ver que é a lei que dispõe das criações das abelhas. Para poder, eu recomendo, se você quiser ir na DAB, porque muitas vezes você vai chegar na DAB, o técnico lá, ele pode nem ter conhecimento. Então, você dando uma lida antes, de preferência até imprimir, levar a lei impressa, você fala ele, não, aqui, eu quero regularizar baseado nisso da lei. Já facilita a sua vida. E o último slide, eu deixei esse livro. Vocês acham fácil esse livro na internet, em PDF, para baixar? Ele tem 150 e poucas folhas, alguma coisa assim. Mas é um livro que eu costumo dizer que é uma bíblia para o meliponicultor iniciante. Aí ele lhe diz tudo, absolutamente tudo, de como você adquirir, de como você legalizar. Embora aí ele tenha a lei federal, ele não tem a lei 13.905, que é estadual. Então a gente tem que se basear na lei 13.905, que é do nosso estado. Ele fala aí da lei federal. Então ele fala tudo, ele fala comercialização, ele fala tudo. Nessa foto aí, ó, reparem que tem uma abelha maior em cima, é a abelha rainha. As outras menores em volta dela, e ela maior em destaque aí é a abelha rainha. A abelha rainha, ela sempre se destaca de todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Acabou aqui a exibição do slide, certo? Já são 20 horas e 56 minutos. Eu aqui me despeço de vocês, mas franquio aí, se alguém quiser falar alguma coisa, alguma dúvida, qualquer coisa que tiver aí, vamos conversar, porque a exibição de slide lá eu já acabei, certo? Lucas, Gilberto. Diga aí, meu querido. Não deu tempo de falar antes devido a vários colegas comentando, mas eu queria fazer Pode falar. uma observação, uma ressalva. Naquela parte onde você trata da questão do meleiro, do extrativista, do cara que vai lá para o campo, pro meio da mata, digamos assim, para a caatinga, fazer o extrativismo do mel. Aí, eu queria só deixar um esclarecimento, assim, porque normalmente quando é ápice, eles vão usar fogo. Aí, em relação ao meio ambiente, tem a preocupação que ele pode ali provocar um incêndio, né? De grande proporção, ele não vai dar tempo de acabar com a natureza. E outra questão do meleiro é que quando ele vai cortar a árvore para tirar o cortiço ou furar a árvore, ele pode ali estar destruindo uma árvore. Com certeza. Ele deixa um corte, esse corte pode ser entrada de inseto, de bactéria, e ali o meio correto seria o quê? A captura correta, né? Para manter a árvore lá no lugarzinho dela. Justo. Muitas vezes é uma árvore centenária, né? Uma árvore de lei, uma coisa ali que pode ser usada como propagação, como um banco de sementes. Aí a pessoa sem instrução vai lá e corta para poder tirar a abelha, sendo que ela pode colocar uma armadilha ali bem na frente e pegar a abelha. Ela vai conservar a árvore e vai ter abelha, né? Mas isso aí cabe a gente, com conhecimento, passar isso para as pessoas, entendeu? Porque o que falta é o conhecimento. Muitas vezes o meleiro ele faz até involuntário, a intenção dele não é estragar, não é matar, não é cortar, nada disso. Mas pela falta de conhecimento, então é por isso que eu digo sempre, o conhecimento a gente tem que propagar, a gente não pode guardar o conhecimento para a gente. Por menor que seja o nosso pensamento, a gente está no meio de pessoas, a gente, tem uma dúvida, pergunta, tem um conhecimento, passa, entendeu? Porque é muito importante a gente propagar o que a gente sabe. E aí eu tenho uma pergunta aí, em relação à questão de multiplicação das colmeias. Eu sei que no reino, quando nós partimos para a parte de animais, né, de animais,
A gente tem sempre cuidado, todo produtor, criador, ele tem sempre cuidado de evitar consanguinidade. Tem que estar para todo reprodutor, tendo esse cuidado. Na abelha, na criação de abelha, teria esse mesmo cuidado? Você está repetindo, multiplicando só a sua, seria viável? Você está buscando de outros criadores, abelhas diferentes, para estar ali fazendo essa multiplicação do seu aviário? Pode, você pode fazer, com certeza. Você pode fazer a mesma coisa, como faz no boi, como faz no... Por exemplo, eu tenho uma colmeia que me deu, sei lá, 2 litros de mel no ano. E aí Tiago tem a colmeia dele que deu 8 litros de mel. Eu aí vou olhar, bom, se Tiago tem a mesma florada, trabalhou, alimentou, fez tudo igualzinho ao meu, a abelha dele é melhor do que a minha. Geneticamente, a abelha dele é melhor do que a minha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer uma espécie dele para o meu meliponário e vou fazer essa observação, entendeu? Por isso que a gente tem que estar sempre anotando. A gente tem que estar sempre anotando a produção da gente para poder a gente ver quanto produz, se vale a pena, se não vale. Aí eu volto para aquela coisa do comercial, né, do empresarial. Você tem que fazer uma criação, uma plantação, seja lá o que for, que lhe dê retorno. Não vai adiantar, eu crio galinha porque eu gosto, é bonitinho, mas todo mês eu estou botando dinheiro para poder criar galinha, para criar abelha. Em vez de eu tirar o dinheiro, eu estou colocando o dinheiro do meu bolso, então isso não vale a pena. Mas eu só vou saber se eu tiver lucro como? Anotando o que entrou, anotando o que saiu. Mas respondendo a sua pergunta, tem como fazer isso sim. Com certeza. Inclusive, já tem produtores, hoje em dia, que trabalham com a venda da rainha. Você vende a rainha. Você compra ela, você faz o pedido, e aí você recebe em sua casa a rainha dentro de um recipientezinho assim, ó, ela presa dentro de um recipiente. Você pega, abre aquele recipiente e coloca ela dentro da colmeia. Entendeu? Claro que é uma colmeia sem a rainha, né? Porque senão elas podem brigar e matar a rainha que você comprou. Você, quando faz a divisão, toda vez que você faz a divisão, tem dois aqui, né? Um ninho e um sobreninho. A abelha, ela só vai ficar em um lugar. Então, o outro, ele vai ficar... a abelha, o que? A rainha. Ela vai ficar em um, o outro vai ficar sem. Aí, se você for fazer essa técnica, você pega a abelha que você comprou, a rainha, e coloca no ninho que vai ficar sem. Entendeu? Obrigado. Mais alguém? Brígida, fale. Juliana, ficou curiosa, Juliana? Aí, ó, compra uma colmeia, bota em casa, na varanda de casa, começar a trabalhar aí de brincadeira, tomar um melzinho de manhã, um própolis, ter seu produto aí, que você sabe como foi que produziu. Sem contar que é terapêutico, viu? Criar abelha é terapêutico. Fiquei animada, Lucas, com certeza. É muito bom mesmo, muito bom. E a gente precisa multiplicar mais essa atitude por causa do meio ambiente, né? Se cada um colocar uma colmeiazinha em casa, já vai estar ajudando bastante o meio ambiente. Com certeza. Lucas, falando sobre o que o Vanderlei falou sobre se podia ter, né, a apis e a abelha sem ferrão próximo. A primeira abelha que eu tirei de um tronco, né, para transportar para a caixa, ela veio exatamente de um tronco, né? O pessoal, os meleiros, né, como eles falam, que furaram a abelha, né? Eles tiraram o tronco e tal, retiraram o mel, as abelhas foram embora. Passou uma semana, eu passei pelo mato, né? Vi o local que eles tinham tirado, e quando eu olhei para o mato, eu percebi um movimento. No início eu fiquei assim um pouco, né? Fiquei olhando de longe para ver se era a apis que estava por ali ainda, mas eu vi uma abelha um pouco escura, eu falei, bom, a apis não é. Aí comecei a encostar e aí vi que estava a mandaçaia bem próximo, né? Coisa de menos de 1 metro, assim, do buraco para o outro. Então, embaixo estava a apis e em cima estava a abelha mandaçaia. Então, no mesmo tronco, as duas. Mas será que elas estavam no mesmo momento de habitação?
A mandaçaia ela pode ter chegado depois que a apis foi embora, pelo cheiro, já tá ali tudo direitinho, ela pode ter chegado depois. Não, porque só foi uma semana e ela estava bem formada, sabe? Com ninho, com melgueira, com tudo. Então já tinha ali pelo menos um ano, pelo menos de... Pode ser. Aí, você tá vendo aí que elas convivem junto em harmonia, né? Que não tem problema. Mais alguém? Perguntas, críticas, elogios, sugestões? Nanda, você tá aí, Nanda? Não falou nada. Lá para os seus cafés é bom, viu? Você tem umas abelhazinhas. E aí, pessoal? Juliana, passa a bola para você, viu? Fica à vontade aí. Massa, a aula foi ótima, Lucas. Obrigada. Os slides, as fotos foram ótimos. Acho que a gente agora podia abrir as câmeras, né, para tentar tirar uma fotinho, só para a gente registrar. Deixa eu dizer uma última coisa. Pessoal, quem quiser fazer qualquer coisa aí, for dentro da meliponicultura, tiver o meu alcance, o meu conhecimento, vocês podem entrar em contato comigo. Eu acho que todo mundo que está participando aí tem meu WhatsApp. Quem não tiver, pode pegar, pedir com quem tiver. A gente pode fazer, inclusive, essa pergunta que você fez, Gilberto, acho que foi Gilberto, da transferência, né, de genética das abelhas. Eu conheço um produtor lá em Cruz das Almas, que ele é zootecnista, ele tem um plantel muito bom mesmo, e ele vende colmeias. Então, se alguém quiser, tiver algum interesse, eu posso passar o contato dele. Inclusive, o Thiago vai até comprar depois uma colmeia dele para poder fazer isso, fazer esse melhoramento genético, né? Mas é muito interessante. Quem tiver alguma coisa, quiser me procurar, fica à vontade aí, viu? Eu queria só acrescentar, Lucas, duas coisas, na verdade, assim, mais uma vez eu peço desculpa, né, queria ter visto desde o princípio, mas como tá gravado, né, depois eu assisto o início aí. Eu estou achando super interessante, ontem a gente foi procurado por uma professora uma menina que ela é professora do IF Baiano, aí em Itaberaba, e ela trabalha com abelhas sem ferrão, né? Muito interessante isso, acho que a gente tem que pensar mais nisso. E a segunda coisa é que eu queria ler para vocês aqui uma apresentação de um livro que eu tenho sobre abelhas, né? Apicultura a partir do respeito pela vida, do Rudolf Steiner. Aí ele diz assim: a caminhada do mel é assim. 1. As plantas banhadas no sol e no calor do sol retiram das profundezas da terra os sais minerais, levando-os a circular ao longo dos seus vasos. 2. As plantas enriquecem esses sais pela fotossíntese, acrescentando-lhes numerosos componentes orgânicos, conferem cor, cheiro e sabor ao néctar depositado nas suas flores. 3. As abelhas, ao metabolizarem esse néctar em suas entranhas, adicionam valores anímicos e os depositam no mel dos espaços hexagonais dos favos das colmeias. As abelhas trabalham em pleno calor e intensa luz solares, acrescentando ao mel a doçura. 4, e eu acho que é o mais importante, o apicultor é o artista generoso que nos dias ensolarados coleta e entrega essa doçura do mel aos seres humanos. Dos minerais aos vegetais, aos animais, aos seres humanos, isto é, do reino mineral ao reino vegetal, ao reino animal, ao reino humano, assim caminha no âmbito solar o mel doçura. Acho super legal isso. Muito bom. Muito legal.
Então, gente, obrigada pela presença, obrigada pela aula, Lucas, foi muito legal. Boa noite, até o próximo encontro. Boa noite, pessoal. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.